Vamos à leitura, queridos. Lucas capítulo 15, versículo de número 11, vai dizer assim: E disse, Jesus falando, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu entre eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o teu estômago com as bolotas ou com a lavagem que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Você diz amém? Tome o seu assento, por favor. Pode sentar-se, adorando a Jesus. Senta um instante. Eu quero dizer aos irmãos, vou ser muito tranquilo nesta mensagem, para que você possa entender, compreender o que Deus nesta noite tem para falar com você. O que Deus nesta noite tem para todos nós aqui. A parábola do filho pródigo, uma mensagem muito conhecida dos crentes, uma mensagem muito conhecida da igreja. Muitas e muitas vezes já ouvimos ela, já ministramos ela. Mas hoje pela manhã eu estava aqui lendo ela, e o Senhor falou muito ao meu coração nesta mensagem. E o Senhor me fez entender algumas coisas que muitas vezes nos passa despercebido em uma mensagem. Pois quando o Espírito de Deus traz uma inspiração, a palavra de Deus, por mais lida, por mais pregada que ela seja, por mais que você conheça o texto e o contexto, Deus sempre tem algo novo, porque a palavra é viva. A Bíblia nos fala de um certo pai que tinha 2 filhos, e um destes filhos, a Bíblia chama de o mais moço. Ele, tomado por um espírito de aventura, ele chega ao pai e exige metade da fazenda. Ele exige a sua herança, pois na verdade era dele por direito, pois o pai só tinha 2 filhos e certamente a sua herança seria dividida entre os 2 filhos. Mas na ótica natural, essa herança ela seria dividida após a morte ou a partida do pai. Mas o filho antecipa o processo. E aqui já quero abrir um parênteses e dizer para você: nunca antecipe o processo, espere o tempo de Deus. O filho antecipa o processo e ele chega ao pai. E o pai, gentilmente, pois era direito dele, o pai divide a fazenda e dá um determinado valor àquele filho. E aquele filho então, ele pega toda a sua riqueza que o pai lhe deu, a sua herança, e ele viaja. E ele sai pelo mundo.
E eu posso conjecturar um pouco e dizer assim: quem sabe no seu coração ele pensou: tenho tudo, nunca vai acabar. E a Bíblia está dizendo assim, preste atenção, e saindo ele, começou a gastar a sua fazenda, vivendo uma vida dissolutamente. Vida dissoluta, uma vida sem propósito, uma vida sem foco, uma vida sem foco, sem propósito, ao ar, ao vento. Como quem diz assim: sou dono de tudo e posso tudo. Quando ele começa a viver esta vida dissoluta e gastando tudo que ele tinha, no seu coração ele pensava, volto a dizer, posso tudo, tenho tudo. Mas não sabia ele que um dia, depois, quem sabe, de um longo processo, tudo na nossa vida termina. Tudo que for desta vida aqui, se acaba um dia. Tudo que for terreno, um dia tem o seu fim. A Bíblia diz que tudo passa, menos o que está escrito aqui. E mais uma vez eu quero abrir um parênteses e dizer para você: um dia, este rostinho lindo, dos 15 anos, dos 17, dos 18, dos 20, dos 25, dos 30, dos 40, e alguns mais conservados dos 50, 60, e outros auxiliados pela química dos 70, um dia cai, um dia passa. E o que nós mais vemos em nossos dias são pessoas vivendo uma vida dissoluta, sem propósito, sem foco, pensando consigo: posso tudo, estou por cima, sou o melhor, tenho tudo. Mas quero dizer esta noite, antes de seguir na leitura, o tempo passa e o processo do tempo vai desgastar. Sim, vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando, e a vida vai passando. E a Bíblia diz que o que veio do pó, ao pó retorna. Um dia tudo passa. Este moço, ele sai de casa rico, ele sai de casa poderoso, e ele banca, ele celebra, ele festeja, ele paga. Em um determinado dia, ele leva a mão no seu alforje, e ele não encontra mais nenhuma moeda. A sua riqueza já tinha ido, a sua fortuna se foi. O desespero bate porque o dia da fome chega. Então ele começa a bater de porta em porta. Quem sabe ele bateu na porta de amigos que um dia ele bancou a festa, amigos que um dia ele pagou, um dia ele bancou, pessoas que um dia ele investiu. E a Bíblia é clara e diz assim: e ninguém lhe dava nada. Não se engane. Enquanto você banca, todo mundo te abraça. Enquanto você tem algo a oferecer, todo mundo te bate nas costas. Enquanto você tem alguma coisa a oferecer,
um rostinho lindo, bonito, muita saúde, dinheiro no bolso, condições de vida, todo mundo te aplaude, te elogia. Quem vive uma vida sem propósito é levada pelo momento, pelas emoções, pelo ego. Estão me dizendo que pessoa maravilhosa, que cara excelente, 10-0, que pessoa maravilhosa, enquanto você banca, enquanto você tem algo a oferecer. Assim aconteceu com esse moço, porém chegou o dia que a pobreza chegou. O dia da necessidade bateu a porta, e ele começou a bater na porta dos amigos, e as portas se fecharam. E alguém lhe disse assim: vai para os campos apacentar porcos. E lá foi ele. E quero dizer para vocês, na lei judaica, judeu não come carne de porco. Para o judeu tocar num animal chamado porco é a pior humilhação que existe, porque o porco é considerado um animal imundo. E agora você imagina ao nível de humilhação, pastor Jonas, que desce este camarada. Ele está vivendo o ápice da humilhação. Ele tinha que descer, ir lá para o chiqueiro apacentar os porcos, e a Bíblia diz que ao ver os porcos comerem aquela comida imunda, ele de tanta fome tinha vontade de se alimentar daquela comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele estava vivendo o ápice da humilhação, mas foi. E aqui eu quero dar um glória a Deus por isso. Foi do ápice da humilhação que ele caiu em si. Cair em si é quando nós olhamos para nós. A gente olha para dentro da gente. A gente para de apontar as falhas dos outros. A gente para de apontar o erro dos outros. A gente para de julgar a vida do alheio e olhamos para nós, caímos em si. Ele foi no ápice da humilhação que ele cai em si. Ele olha para dentro dele e ele percebe a ruína, a pobreza, a miséria que ele se encontra. Eu já quero mais uma vez dizer aqui: meu Deus, Ele sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como quebrar o orgulho do ser humano. Deus sabe como despir o ser humano das suas vaidades pessoais. Deus sabe como quebrar a altivez, a prepotência, o olhar por cima, o desprezo. Deus sabe como tratar. Senhora que está orando pelo seu marido, fique tranquila, Deus está tratando. Pais que estão orando pelos filhos, fiquem tranquilos, Deus sabe como fazer. O senhor que está orando pela sua esposa, pela sua casa, fique tranquilo, Deus sabe como fazer. E não se assuste, não se admire, como Deus vai trabalhar. Ele é especialista. Deus sabe como quebrar o orgulho, arrancar a vaidade para um bem maior. Que isso, pastor? O dia que ele caiu em si, ele se lembrou: na casa do meu pai os empregados não façam fome. Na casa do meu pai tem fartura. Na casa do meu pai todo mundo é respeitado. Lá tem tudo de bom. Aí ele ensaia um discurso e ele começa assim: levantar-me-ei. Ei. Enquanto este orgulho não for quebrado, ninguém se levanta. Pode estar de pé diante da família, pode estar de pé diante dos homens, mas diante de Deus só consegue se levantar quando o orgulho for quebrado.
levantar-me-ei. Agora ele está vivendo o ápice da humilhação, e o próprio Deus permitiu isso para mostrar para ele que tudo nesta vida passa. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e vou chegar. Ele sai um discurso e ele vai dizer: vou chegar e vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. E ele vai dizer: não sou digno de ser chamado de filho. Isso é forte, gente. Isso é forte. Não sou digno de ser chamado de filho. Quando nós olhamos para dentro de nós e enxergamos a nossa ruína, a gente vai se convencer que somos pior do que os outros. Muitas vezes nos achamos tão bom, tão especial, tão bom, que nos achamos a última gota d'água do deserto. Parece que todo mundo está errado, só a gente que é o certo. Parece que todo mundo está sujo, só a gente que é o limpo. Mas quando a gente olha para dentro da gente, a gente vai dizer: Pai, eu não sou digno nem de ser chamado de filho. Mas se o Senhor me receber como um dos teus empregados, isso já basta. Só que eu tenho uma boa notícia para você esta noite. Quem um dia já foi filho, nunca mais será bastardo ou servo. Vou falar de novo para você se alegrar aí, ó. Quem um dia foi filho, não interessa se saiu, se sujou, por onde andou, se errou, se pecou, se fez ou não fez, ou deixou de fazer, não interessa. Quem é filho, sempre será filho. Porque o dia que voltar, lá vai estar o pai. Lá vai estar o pai. Ele bateu em tantas portas, ninguém lhe abriu. A porta que o pai fecha, ninguém abre. Mas a porta que o pai abrir, ninguém fecha. Muitas vezes você está forçando uma porta que o pai fechou, e a gente quer abrir ela, pela nossa influência. Sou muito conhecido, todo mundo me conhece, tenho grande influência. Depois que o pai fechar, meu filho, ninguém abre. Mas se o pai abrir, ninguém fecha. Bateu em tantas portas, ninguém abriu. Caiu em si. Voltar-me-ei, e irei ter com meu pai. Lá vem ele, maltrapilho, sujo. Imagina, no chiqueiro com os porcos. Quem é filho, sempre será filho. Diga para quem está do seu lado: filho sempre será filho. Jamais será servo, é filho. Lá vem ele, o pai ao longe. E eu vou dizer mais para você, gente. Ninguém te conhece melhor do que o pai. Ninguém conhece melhor o teu andar, o teu caminhar, o teu jeitinho do que o pai. Ninguém conhece você melhor do que o papai. E na casa do pai a gente tem liberdade, sim ou não? Casa do pai a gente tem liberdade. Casa do pai a gente chega, entra e sai.
A gente tem liberdade. Ele tinha que bater na porta e ninguém lhe abria. Então ele se lembra da liberdade que ele tinha, da mesa farta na casa do pai, do bem-estar na casa do pai, o aconchego, o carinho, o amor. Não te iluda. O mundo vai explorar tudo que você tem para oferecer a ele e depois vai te abandonar. Vou falar de novo. O mundo da aventura, o mundo dos prazeres que a vida terrena oferece, vai explorar tudo que você tem de melhor para oferecer e depois vai te abandonar. Na angústia, na tristeza, na dor, no sofrimento e sozinho. Mas agora ele está vindo. E o pai que conhece o filho, passou-se os anos, passou-se o tempo, ele saiu da casa do pai limpinho, bonitinho, bem vestido, perfumado, rico, poderoso. Ele está vindo agora maltrapilho, mas o pai o reconhece. E quando o pai o reconhece, o pai corre ao seu encontro. O pai quebra todos os protocolos e princípios, mas ele quer abraçar o filho. E ele corre e abraça o filho. Traz o filho para dentro de casa. Chama os servos e diz: sandália para os pés dele, roupa nova para ele, o anel da família para ele. Mate o bezerro cevado, chame os músicos, vamos fazer festa. Vamos nos alegrar, vamos celebrar. Estava morto, reviveu, perdido, foi achado, está de volta em casa, vamos se alegrar. E a festa é grande. O filho está de volta. O que estava morto voltou. O que estava perdido voltou. Ele está no aconchego de volta. Mas um dos maiores problemas que a gente enfrenta em nossos dias, e nessa casa aqui foi a mesma coisa, às vezes são os que ficam em casa e não os que saem. O filho que ficou em casa, estava no campo, trabalhando, rapaz trabalhador, justo, honesto, sincero, não saiu de casa, zeloso por tudo, ajudador do seu pai, cuidadoso. Ele chega, vê o barulho da música, vê as festas, ele chama um dos empregados e pergunta: o que está acontecendo aí? E alguém diz: olha, o teu irmão voltou. Quem? O teu irmão. Aquele que um dia saiu, ele está de volta. E o teu pai fez festa e até o bezerro cevado matou para celebrar o retorno dele. Ele baixa a cabeça, fica todo bicudo, fica triste e não entra para a festa. O papai, que ama a todos e que a sua intenção é unir os filhos. Vou falar de novo. Papai do céu não tem nenhum prazer em ver os seus filhos desunidos. Ele vai lá fora, chega no filho que está lá fora sentado, triste. Filho, vamos entrar. Pai, eu nunca te abandonei, sempre estive aqui. O discurso muitas vezes daqueles, aleluia, que o amor de Jesus ainda está faltando. O discurso muitas vezes daqueles que se acham melhor do que aquele que chegou. Pai, eu sempre estive aqui, eu nunca saí. E este te abandonou, gastou tudo, foi embora, saiu, e tu recebe com festa, e até o bezerro cevado, para mim nem um cabrito tu destes.
filho, tudo que eu tenho é teu. Será que tu não entendeu ainda que tudo que eu tenho é teu? Teu irmão estava morto, reviveu, está perdido, foi achado. Vamos entrar, vamos se alegrar, vamos celebrar. Muitas vezes, irmãos, estamos dentro da casa do Senhor, estamos dentro da casa do Pai, nunca saímos, estamos nas orações, estamos na ceia, ocupamos o altar, pregamos, ministramos, adoramos, louvamos, mas muitas vezes somente de aparência, aleluia, muitas vezes só com o corpo presente, e na hora de provarmos o amor, a gente nega a eficácia, na hora de provarmos o perdão, a gente nega, na hora de provarmos o acolhimento, a gente nega, na hora de provarmos que a gente está aqui para abraçar o que vier e quem vier, a gente nega. Por isso, nesta noite, eu quero dizer para vocês que estão aqui, o que saiu, errou feio, Deus tratou com ele para ele voltar, Deus quebrou ele bem quebradinho para ele voltar, mas você que permanece, você que está, deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida e entenda que o amor é, aleluia, o dom maior. Este rapaz passou por uma decepção tão grande, frustrado, decepcionado, ele voltou moído, quebradinho. Não estranhe, muitas vezes aquilo que você chama de prova, é Deus tratando. Muitas vezes aquilo que chamamos de luta, é Deus trabalhando. Muitas vezes aquilo que a gente perde o sono na madrugada, derrama lágrima, pedimos oração para todo mundo, nos apavoramos, é Deus tratando o vaso, é Deus trabalhando. As portas se fecharam, Deus está trabalhando. Porque se nós acreditamos que Deus está em todas as coisas, então Ele está na nossa vida, Ele comanda, Ele controla, Ele abre, Ele fecha, tudo Ele está no comando. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te faça entender, aleluia, que o Pai está no controle de tudo. Fica de pé em nome de Jesus. O Pai está no controle de tudo. O Pai sempre está esperando os seus filhos. Quem concorda assim, diga amém. Aquele moço, para voltar, foi um processo muito longo. Muitas vezes na minha e na sua vida, esta volta, esse retorno, não é muitas vezes porque nos desviamos do caminho, ou porque estamos no pecado, não. Tem tantos princípios que às vezes a gente abandona. A Bíblia nos orienta a retornar ao primeiro amor, por exemplo. E quantas vezes nós, nessa nossa caminhada, senhores, deixamos de praticar isso? Que nem eu comentava com o Juliano antes ali fora, para nós muitas vezes o servir se tornou algo mecânico. Está na hora de quebrar isso, gente. Aprofundar a nossa intimidade, voltar para os pés do Pai, para recebermos o abraço do Pai novamente, nos sentirmos filhos mais uma vez. Eu pergunto, você sente, o teu sentimento é de filho? Se o teu sentimento é de filho, então permita que o Pai te abrace esta noite.
Ao ser abraçado pelo Pai, você vai novamente sentir o carinho do Pai, e você vai se sentir filho mais uma vez. Muitas vezes tornou-se algo mecânico para nós, vir na igreja, estar na igreja, a gente vem e volta, vai e vem, tornou-se algo comum. Deus quer muito mais do que isso comigo e com você. Isso não pode ser algo simplesmente como costumeiro ou mecânico, não. Tem que ser algo que aprofunde a nossa intimidade com o Pai. Eu quero ser íntimo dele mais uma vez. Eu quero sentir aquele sentimento de filho. Aleluia. Quem já perdeu o pai e a mãe sabe do que eu estou falando. A gente nunca mais esquece aquele abraço do pai, aquele carinho especial da mãe com a gente, como a gente se sentia filho, como a gente se sentia protegido, amado. Podia todo mundo virar as costas e as portas fecharem para a gente, mas quando a mãe abraçava, a gente se sentia acolhido. Quando o pai abraçava, fazia um carinho, a gente se sentia amado e seguro. Pois é, hoje Papai do céu quer te abraçar, para que você sinta-se guardado, protegido, cuidado por Ele. Eu quero orar com você esta noite. Eu quero que você permita o Papai do céu te abraçar. É hora de você se sentir novamente filho. Quem está me ouvindo bem aí, diga amém. Você pode dizer para uma ou duas pessoas do seu lado: não esqueça que você é filho dele. Não esqueça que você é filho. Você é filho. Você é filho, viu, Jéssica? Você é filho. Você é filho. Você é filho. Aleluia! Você não é bastardo, não. Você é filho. Você é filho. Viu, Davi? Você é filho, querido. Permita Ele te abraçar esta noite, com todo aquele amor que Ele tem. Aquele amor que só Ele tem. O amor incondicional. Quantas pessoas impõem condições para abraçar? Papai não, o seu amor é incondicional. Papai do céu, abraça-nos esta noite, Senhor. Senhor, queremos ser abraçados como filhos. Queremos nesta noite sentir novamente aquele sentimento de filho. Senhor, eis aqui nesta noite teus filhos, filhos que um dia já te serviram, já te sentiram, filhos que um dia já foram abraçados por ti, mas agora, Senhor, distantes, já não sente mais o calor do abraço, a alegria. Mas nesta noite, Pai, eles estão de volta. Abraça-os, Pai, nesta noite. Abraça-os nesta noite, Senhor. E que eles venham nesta noite, Pai, sentir mais uma vez aquele sentimento de filho, acolhidos, amados, protegidos, guardados pelo Pai. Que nesta noite, Senhor, eles sintam o teu amor mais uma vez para com eles, o teu carinho, o teu afeto para com eles. Que nesta noite, Senhor, eles sintam-se amados por ti.
perdoados por Ti. Que nesta noite seja uma noite de vestes novas. Que nesta noite seja uma noite de aliança. Que nesta noite seja uma noite de selar aliança mais uma vez. Que nesta noite seja uma noite de mais uma vez entrar pelos portais de casa e nos sentimos guardados, protegidos, abraçados por Ti.